ponto que nós tínhamos falado. Depois de entre terça e quinta, desenhar formas e brincar com moldes geométricos. E depois na sexta, uma atividade prática, como montar um mosaico com formas e cores, e montar um puzzle, por exemplo. E tínhamos parado aí. Certo. Muito bem. Então, continuemos. Vamos continuar aqui. O que vamos fazer das 11h30, então, até meio-dia? É isso? Sim, sim. Bem, agora você tem, de novo, né, todas aquelas coisas que nós já conversamos. Então, você pode ter algumas ideias aí, né? Vamos falar de ciências naturais aqui. Eu tinha colocado ciências naturais, né? Ciências naturais. Eu não penso que não. Ou talvez eu não estou a. Como, em que ciências naturais, em que parte? No Trivium, Quadrivium? Bem, é que de fato não tem algo associado diretamente às ciências naturais, mas eu Ok, acho que é importante termos tudo bem. algo assim, falando Não? sobre isso, né? Que vai ter Claro. bastante a ver com observações e coisas do gênero, experimentos, né? Ok. Então eu vou colocar aqui, minhas ideias mesmo. É mais uma questão de exploração isso aqui, Sim, vou sim. colocar assim. Explorando o mundo. Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Falar de quarta. Ação, plantas, animais, ou ciclos com formas coloridas. Ok? Ok. Muito bem? Isso até pode ser feito fora de casa, não é? Sim, até mais interessante. Ou fazer, pronto, até, não vou dizer periodicamente, mas uma outra vez, pegar na criança, ir um dia para um jardim zoológico, seria uma atividade a fazer, digo eu. Muito bem. Agora, vamos para a próxima. Terça e quinta. Então, associado a coisas mais científicas, assim, o que você acha que seria interessante eles fazerem? Coisas mais científicas para crianças. Confesso que não tenho grande ideia do que é que se poderia fazer em termos científicos. Pequenos experimentos, por exemplo. Uma Certo, coisinha simples mas assim. a mim só me vem à cabeça coisas tipo com químicas, né? Coisas que temos, sei lá, misturas, não sei. Ah, Mas eu não tenho, mas não para uma criança não é o ideal, certo? muito bem. Bem, então eu faria assim, ó, particularmente. Pequenos experimentos simples. Por exemplo, como misturar a água com diferentes materiais para explorar texturas, por exemplo. Não precisa ser nada Ah, muito explosivo, entendeu? claro, Coisas bem simples assim já são bem legais para eles. interessante. Muito bem. E, por exemplo, na sexta, vamos ver aqui. Sexta. Uma coisa bem científica é passear também e procurar coisas. Exatamente. Procurar folhas diferentes no jardim. Por exemplo, uma coisa bem simples que eles vão gostar de fazer. Quando você dá uma missão para uma criança, eles ficam malucos. Yeah, é o que eu estava aqui a imaginar. E pode ser uma coisa até super simples, Sim. mas só isso já é. E aí, meu amigo, o que nós vamos fazer das meio-dia às 14? Vamos comer, não é? Pô,
comer, exatamente. Uma boa picanha, um feijão preto, arroz. Exato, de preferência bastante carne vermelha. Exatamente. Exatamente. É, então, E deixa eu com colocar gordura, aí. com bastante Com gordura. gordura, claro. É Carne magra isso. não tem, não dá testosterona para as crianças, principalmente para os meninos. Ah, não. Como é que o cérebro vai desenvolver a Sim. farinha? Então, agora mais meia hora de aulinha. Então, das coisas que nós falamos, né? O que está a faltar ainda? Tens ideia? Acho que é quadrivium aqui. Agora. Ok. Nós tínhamos tocado um bocado na aritmética da parte da manhã. Uhum. Astronomia, uma coisa que se calhar, eu não sei, pois não sei como é que o plano, o cronograma em si, se Astronomia? estende. Sim, Ah. Bem, astronomia é legal. Astronomia, a parte teórica, né? Porque, de claro. fato, eu não Só acho de legal noite. dar aula para as crianças à noite, né? Oi, diga. Pois era isso que eu estava a pensar. Astronomia faz, se calhar, faz sempre sentido, mas se calhar seria melhor numa aula à noite, sei lá, depois de jantar até. Com Mas certeza. isso, nós estamos a chamar-lhe aula, mas não é a ideia, não é ser uma coisa pesada, ser uma coisa fluida, Sim, normal, que seja leve para a criança. muito bem, exatamente. Ah, muito bem. Então, vamos lá. Olha, diga-me uma coisa, Astronomia. está a Diga. ouvir muito barulho do meu lado? Absolutamente nada. O Omit, Nada, perfeito. ele tira todos os barulhos. Ótimo, ótimo, Então, perfeito, perfeito, astronomia, perfeito, obrigado. explorando o céu. Então, vamos lá, de segunda e quarta. E aí, você tem ideia de alguma atividade que poderíamos fazer associada à astronomia aqui? Explorando o céu. Bom, não tenho grande conhecimento em relação à astronomia, honestamente, mas Uma aquilo, coisa, por exemplo. planetas, Oi, diga. planetas, Mas estudar ou o que exatamente sobre eles? seria entender quais os planetas do nosso sistema solar, como se Aham. movem, por exemplo, ou até desenhá-los, cada um está com Desenhar é cores muito bom. diferentes. É, Desenhar. Vamos pensar como crianças aqui. Porque, por exemplo, uma vez que você falar para uma criança os 9 planetas e mostrar figuras, eles vão ficar malucos e vão querer. Vão decorar na hora. ok, Ok? A questão é o seguinte: isso não é suficiente para eles. Eles precisam interagir com aquilo, entendeu? ok. Então, eu acho que desenhar é uma boa. Criança é assim, né? Não Eu acho. particularmente sou muito teórico para tudo, só de saber a massa, a densidade, já tô feliz. Mas a criança vai querer desenhar e tal, É, certo? eu tenho que aprender isso também. Tenho que aprender a entender É uma, melhor isso. é uma questão de prática mesmo. Muito bem. Agora, para terça e quinta. Vamos ver. Muito bem, vamos pensar com cabeça de criança de novo. O que que elas querem? E o que que a gente sabe que existe muito sobre esses planetas, a própria palavra planeta, né? Sabe o que Hum, significa planeta? não sei. Planeta significa astro errante, porque no céu, de modo geral, as estrelas elas ficam fixas, né? Ok, Elas não ok. mudam muito de posição. Agora, os planetas não, estão sempre mudando de posição no céu. Claro, Então, ok. acontece que é isso. Então, por isso que os gregos, né, deram o nome em grego, né, planeta significa astro errante, beleza? Entendi. Então, por isso que eu acho, né, se você não teve uma ideiazinha ainda, por isso que eu Não acho tive. que seria interessante e fosse contar histórias sobre os planetas, né? Histórias envolvendo, por exemplo, os mitos, né? Tanto dos Ok. planetas quanto das constelações, né? Todas essas histórias vastíssimas e cheias de detalhes
e coisas envolvendo a Grécia, né? Por exemplo. Exatamente. Ler histórias ou mitos sobre o céu e constelações, não podemos esquecer delas. Muito bem. Constelação é tão importante quanto porque tem muita imaginação envolvendo, né? Quando uma pessoa olha hoje em dia para uma constelação, ela não consegue criar tanta história como aqueles antigos lá que não tinham televisão para massificar a cabeça, né? Verdade. Que eles eram muito criativos para conseguir ver tudo aquilo. A gente dificilmente Realmente, teria criatividade. eu noto isso em mim próprio. Eu sou muito limitado nesse aspecto de criatividade. Eu noto isso tudo. Assim. Eu sou Pois extremamente é. limitado nisso. Acontece. Mas é uma questão de prática também, sabe? Criatividade não é algo que é intrínseco da pessoa. Às vezes ela vai vivenciando coisas e treinando, né? Ela vai se tornando mais criativa mesmo. Não adianta a gente que nunca trabalhou com música querer inventar uma música. Aí depois que tu já tá ali tocando um instrumento, conversando com músicos e tal, vivenciando a coisa, você vai tendo ideias, né? Por exemplo, eu sou muito mais criativo em física, em teorias físicas, do que com música. Porque com física eu tô ali, né? Lidando todo dia. Tô físico, né? Teórico. Entendeu? Então não é uma questão Sim. só de você ser criativo, é uma questão de você estar, né? Numa situação que te promove isso. Então, a hora que tu tiver uma criança ou algo assim, tu não tem sobrinhos? Não, não tenho. Não tenho. É. Eu também mudei muito, assim, minha compreensão de criança depois que eu tive os meus sobrinhos, né? Não tenho filhos ainda. Mas tu acaba percebendo que precisa agir de formas diferentes, assim, e tu acaba se permitindo, assim. Por exemplo, eu sempre fui muito durão, assim, pra fingir coisas, tipo um teatro. Mas com eles eu faço isso, sabe? Pra mim é natural, porque eu entro em outro estado quando eu tô com eles, assim, vamos dizer. Entendo. Eu estou a entender. É Eu, legal. provavelmente, se eu estiver a brincar com uma criança, sou capaz de ver o tempo voar muito rapidamente. Envolvo-me, torno-me uma criança também com ela. É assim que Isso, tem que isso ser mesmo. também tem essa capacidade. É muito bom, é muito bom. É até importante pra gente, às vezes. Completamente. Porque, particularmente, eu passei por uns problemas quando eu fui para Portugal e tal, e quando eu voltei na prática. E daí, quando eu tava com eles, é o único momento que esses problemas passavam, assim, sabe? Então, eu acho muito interessante como você tem uma outra perspectiva de vida. Por isso que muita gente acaba tendo filho para ter um motivo, sabe, para viver. Eu não acho que isso seja legal, não acho que ter um filho tem que ser alguma coisa para ti, né? Mas tem gente Claro. que é tão é, sem motivações, sem objetivos, só vai vivendo a vida, que quando tem um filho, ela nem entende o poder que aquilo tem, mas ela quer naturalmente ter para ter esse objetivo, sabe, esse fim. Percebe o que eu Sim, quero dizer? sim, percebo perfeitamente. Pois é. Então, eu acho muito interessante isso. Muito bem. Agora vamos falar de sábado e domingo. Aqui as coisas têm que ser muito criativas e diferentes da semana. Para as crianças esperarem muito fim de semana. Ok. Idades diferenciadas. Ou pelo menos saberem que vão estar numa situação diferente. Muito bem. Bem, vá lá. Se você, depois de ter passado a semana toda com tuas crianças em casa, a estudar, a fazer atividades assim, casa, né? Coisas com cadernos e lápis, né? Que é Sim. na prática o que a gente mais usa. O que que você faria, assim, uma coisa pela manhã, por exemplo? A mim, vou dizer que me dá vontade de dizer, né? Para mim, eu faria uma boa atividade física, alguma coisa que, Atividades ao ar livre. exatamente, ao ar livre, que me faça, digamos, até para o próprio corpo, suar, que é uma coisa Aham. que acaba, pelas nossas atividades, nos dá-me a entender que, bom, a criança pode suar, mas é complicado, não é? É mais uma questão intelectual que estamos a estimular durante a semana toda. Eu iria mais. A minha ideia, não sei se faz sentido, Sim, é por muito uma boa. coisa mais física, se calhar até, quem sabe, partilhar esse momento com outras crianças, ou seja, sei lá, uma atividade coletiva, não sei.
Sim, como jogar futebol, né? É isso que eu estou a pensar. Se calhar jogar Algo que futebol, envolve coordenação motora. por exemplo, para suar, para correr, para as coisas correrem bem ou para as coisas correrem mal, depois refletir sobre o assunto. Uma coisa assim que, exatamente como estávamos a dizer para si e para mim, Perfeito. os nossos Isso é muito legal. pensamentos desapareciam quando estávamos a brincar com uma criança, para a criança ter aquela atividade, todo o resto da cabeça dela tipo, desaparecia, conscientemente, não é? Inconscientemente Sim. desaparecia, mas claro, está sempre a trabalhar. Isso é É uma muito ideia. bom, né? Quando as pessoas, de modo geral, elas estão a fazer uma atividade assim que faz elas esquecerem completamente de si mesmas, né? Exatamente. A criança ela tem mais facilidade com isso, porque quando ela está entretida com algo, ela fica eufórica. Mas para nós adultos, né, é cada vez mais difícil isso hoje em dia. É verdade. Então, atividades motoras ajudam elas a entrarem nesse estado de euforia muito facilmente. Muito bem. Eu acho que isso aqui é interessante como atividade física. Agora, eu acho que também seria interessante alguma coisa de criatividade, um pouco diferente. Por exemplo, nós estávamos a fazer coisas a princípio só no papel, né? Uhum. Com lápis e coisas assim. Mas algo que eu acho interessante seria artesanato, sabe? Fazer a Ok. criança pôr a mão e Barro, construir algo. trabalhar com Com barro, por exemplo. barro, ou mesmo com sucata, assim, fazer alguma coisa. Por exemplo, pegar um isopor e uns palitos e fazer um sistema solar, já que a gente estava falando de astronomia, por exemplo, Muito certo? interessante. Muito Ou interessante. pintar alguma história com tinta guache, alguma coisa que suja um pouco mais, né? Exato. Ou criar bonequinhos com rolo de papel higiênico, ou qualquer coisa do gênero assim, Sim, sim. com Ou, latinhas e coisas assim. construir uma casa com cartões, por exemplo, Isso, uma casa assim de brincar, né? Mas mais para o tamanho dela, né? Com, sei isso. lá, caixotes de É. frigorífico, por exemplo, o frigorífico vem sempre com um caixote grande, ou coisas assim, né? Sim, coisas que ajudem elas a construir mesmo. E, assim, de modo geral, associado às coisas da semana, né? Como, por exemplo, foi feita uma leitura, em algum momento ali na nossa agenda gigante, foi feita uma leitura de história, né? Então, ela poderia criar, né? Não só desenhar, mas criar mesmo ali com sucata, alguma coisa assim. Elementos dessa história, né? Alguma cena que ela achou interessante e tal. Ok, Depois pede para ela explicar, é claro. claro. Então, deixa eu colocar aqui. Entendi. Artesanato ou pintura, com temas aprendidos durante a semana. Muito bem. As histórias. Pintar, por exemplo, as fases da lua. Muito bem. Isso para amanhã. Agora, tarde. Muito bem. O que nós podemos fazer à tarde? À tarde, eu não sei se calhar estou a ser um bocado fora daquilo que foi aprendido durante a semana, mas são coisas do cotidiano, né? Sei lá, E, como por exemplo para uma menina poderia ser uma atividade dentro da cozinha, produzir pão, por exemplo, ou fazer perfeito. um bolo. Para Nossa, maravilha. um rapaz se calhar procurar, sei lá, mais se calhar fora de casa, ou então em casa, mas sei lá, arranjar uma cadeira, aquelas cadeiras do IKEA, desmontar, montar, se calhar pode ser puxado, demasiado puxado para ela, né? Para não falar uma criança, O que dá para fazer é pedir para onde, ele fazer o trabalho mais mecânico, assim, e talvez por exemplo, um trabalho mais simples, como a pintura da cadeira, né? Auxiliar, exatamente, auxiliar na construção invernizar uma cadeira de madeira, por exemplo. de móveis e coisas do gênero. Talvez ajudar a limpar o carro, alguma coisa assim. Exatamente, aspirar o carro, lavar o carro por dentro, assim, ou até ir por fora. Cozinhar e auxílio na limpeza. Muito bem. Coisas assim que, se você mostrar do jeito certo, as crianças vão gostar, né? É, exatamente, Principalmente se o pai estiver participando junto de forma calma, assim. claro. Não sei como foi teu pai, mas o meu, ele achava que a gente deveria saber as coisas que nem ele na hora de limpar ou arrumar alguma coisa. Daí perdi toda a minha É, vontade.
Exatamente. O meu pai tinha a capacidade de ser bastante, de forma passiva, mas ele era agressivo na informação que entregava a mim. Portanto, se havia uma tarefa a fazer, a informação que ele dava era: olha, vamos fazer isto. Quando isto acabar, temos aquilo para fazer. Quando aquilo acabar, temos aquilo para fazer. Ele dava logo o programa para os próximos 3 meses. Ok? E, tipo, era uma coisa absurda, porque eram tarefas que não acabava hoje, porque ele sabia que, por base, quando ia, já ia um bocadinho assim meio contra a vontade para fazer aquilo. Então ele provocava-me dessa forma. Eu depois entendi. Mas isso, para mim, na altura, eu reagia, era doloroso, no sentido que eu dizia assim: porra, são 2 da tarde, ou até são 9 da manhã, eu sei que vou ter o dia todo aqui, eu não queria ficar aqui o dia todo. Alguma coisa até. Não, é verdade, eu sentia isso. E ele próprio fazia isso, mas ele fazia de propósito para provocar e para picar. Era essa. Mas isso é o meu jeito dele, e eu entendi isso, nunca me revoltei com isso. Só que eu desanimava um bocado nas tarefas porque sentia que era demasiada coisa e eu não tinha grande vontade de estar ali e tal. Se fosse uma coisa que ele dissesse: olha, é 1 hora e meia e estás livre para o resto do dia, se calhar aí ele ganhava-me, né? E a Mas coisa nunca acabava. nunca acabava, não, porque eu não estou a mentir, ele dizia-me tarefas que eu sei que elas só iriam ser feitas em 1 mês, 2 meses, 3 meses, ok? Mas ele jogava mesmo psicologicamente para dizer: olha, não tens hipótese, vais ficar aqui. A mensagem era esta, porque ele sabia que eu não gostava. Mas pronto, Claro. eu assim, é óbvio que a realidade às vezes, a vida funciona assim, mas para uma criança se calhar é preciso abordá-lo de uma forma diferente, né? Os empregos Claro. muitas vezes são assim, a gente não gosta mais de estar ali, mas precisa, né? E então, mas a criança não precisa entender isso com 4, 5, 6, 8, 10 anos. Sim. Esse é o meu ponto Bem, de vista. claro, sem dúvida. Ela não precisa descobrir que a vida já é tão dura assim. A vida vai ser Exatamente, dura de toda forma. exatamente. Mas assim, enquanto é que a gente, né, essa mentalidade de adulto que acha que as coisas só são aprendidas e funcionam se forem duras, né, forem doloridas, para criança não é assim. O cérebro da criança, como eu falei na outra explicação, é maravilhoso. Ele funciona de uma forma muito potente, muito mais potente que a nossa, só com brincadeiras. Então, é muito bom isso. Então, se o pai tiver a capacidade de fazer aquilo virar uma espécie de brincadeira, né, ou competição que seja, né, meninos adoram competição, contra o próprio pai, então vai ser ainda mais interessante, né? Exatamente. Então é isso. Muito bem, muito bem. Então vamos fazer diferente dos nossos pais. Vamos Agora, tentar, vamos tentar. a gente fala e acaba fazendo igual às vezes. Muito bem. Eu estava a falar aqui de cozinhar e auxílio. Bem, eu acho que a tarde é um período bem longo, né? Então nós podemos fazer algumas coisas a mais aí, até o começo da noite, pudermos, né? Se não formos sair à noite. Por exemplo, uma coisa que seria interessante é jogos, né? Jogos em família, né? Jogos de tabuleiro e coisas do gênero, desafios de memória, sabe? Exatamente. Então, Bem talvez interessante. jogos de memória são bem interessantes, leituras também. Estratégia, Jogos, jogos de estratégia. Não sei se faz sentido para uma criança. com Jogos certeza. de. Não Claro, tá é? sempre associado à idade da criança, né? Mas, por exemplo, os meus sobrinhos com 4, 5 anos já jogavam jogos de estratégia comigo. Então, é uma questão de costume também. Se as crianças veem os pais jogando esse tipo de coisa, né, vão querer fazer igual também. Então, jogos de memória, estratégia, tudo, a criança imita tudo que o pai faz, né? Então, se tu queres que uma criança leia bastante, tens que ler para ela, ou ler na frente dela, né? Exatamente. Pois é. A única coisa que eu vi meu pai fazer, entre aspas, a vida toda foi trabalhar. Então, eu acho que é uma coisa que eu faço muito, trabalho muito, entendeu? Então, Claro. eles sempre fazem o que a gente sempre vai fazer. O ser humano é algo que imita, né? A gente sempre está a imitar os outros. É Senão, uma não das teríamos formas de chegado no aprender. final. É uma das formas de Sim. aprender. Uma das formas, talvez a forma mais forte, né? A gente só consegue falar imitando os outros falando. As crianças, quando começam a falar, é porque elas estão tentando imitar, né? Os adultos. Tem hora que elas conseguem. Exato. É assim que elas são. Muito bem. Jogos de memória e estratégia. Agora, outra coisa que eu falei é leitura, né? Sessão de leitura.
em voz alta. Pais leem, as crianças leem, acho que seria legal, né? Histórias mesmo, assim, sabe? Porque tu és católico, né? Sim. Isso. Eu também. Mas a minha família é evangélica, Ok. evangélico protestante, né? Daí o que que acontecia quando a gente era mais novo? Quando eu era criança, particularmente. Eles queriam ler a Bíblia. E a Bíblia é um livro muito interessante, só que é um livro que, primeiro, é difícil para uma criança, né? Não só pela Claro. linguagem, como pela complexidade da história. É difícil para um adulto, né? Sem a catena áurea lá do São Tomás de Aquino, fica difícil de a gente entender o que está lá de verdade, né? Não é porque a gente sabe português que a gente vai entender o que está lá na Bíblia, né? Tem nada a ver. A interpretação de um texto é muito potente, né? Se tu não, ou melhor, como eu posso dizer, a interpretação de texto é o que falta para as pessoas, né? Isso não precisa estar falando da Bíblia, qualquer livro de filosofia. Se for ler uma filosofia mais pesada, tu vai ler o português, mas não vai introspectar aquilo, né? Vai ser o sentido literal, mas depois a parte, digamos que está por trás das palavras, né, do sentido mais moral e depois Sim, de que forma todas se as pode reflexões filosofar em que cima podem ter daquele, por sim, trás. e como Isso, pegar naquilo e introduzir na nossa vida também, de certa forma. sim, Tudo isso, exatamente. para muita gente fica aquém e torna-se Exato, às vezes, perdemos um bocado exato. essa capacidade. Nós temos que... Muito bom, muito bom. A ideia é essa mesmo. Sem o treino da leitura, não adianta. E assim, como criança é criança, não adianta pegar um livro complexo, né? Nós mesmos, se pegarmos a Bíblia agora, provavelmente não vamos pegar todas as nuances do autor, né? Claro. Sem falar aquelas assim que tem a ver apenas com o pessoal da época e tal, né? Eu estava vendo recentemente sobre o Evangelho de Mateus, que tem uns detalhes lá que ninguém leva em conta, que tem a ver com, como é que eu posso dizer assim, a quantidade de vezes que repete-se uma frase, Ok. ou que Deus recebe, ou que Jesus recebe uma taça, um negócio assim. Isso tem toda uma interpretação com aquela época, entende? Então é algo que não adianta, nem os pastores vão saber isso, entendeu? Sim. Então tem que ser uma coisa envolvendo até a história mesmo. Então a Não, ideia é essa, isso que eu queria dizer, assim, que não é, eu não vejo muito sentido em ficar lendo a Bíblia, né? Assim, num primeiro momento. Muito bem. Então, a ideia é essa. Agora, vamos lá, vamos continuar aqui. Eu estava falando da tarde, acho que já tem bastante coisa para tarde. sim, Agora sim, vamos sim. ver a noite. O que nós podemos fazer à noite? Uma coisa que agora também. Ok, por exemplo, no meio deste cronograma, ele é, é muita coisa dentro de uma semana. Mas, digamos assim, depois é assim, nós temos aulas até às 2 ou qualquer coisa do género. Por exemplo, visitar os avós, conviver com os avós, Ah, claro. é uma experiência muito boa para as crianças. Ok? Ou até partilharem alguns trabalhos com o avô ou a avó, ok? Juntamente com os pais, né? Exato. São, são coisas que eu também Sim, sim. gostaria, porque as pessoas mais, uma certa idade têm outro tipo de visão, muitas vezes, outro tipo de sabedoria, têm outra experiência de vida que é útil e que faz É, bem também às crianças conviver. exato. Bem, isso que você falou é importante. É claro, o contexto que nós estamos aqui, de certa forma, colocar isso, vamos dizer assim, de forma didática, né? Claro. Sim, sim. Então, alguma coisa envolvendo os avós que vai ser didático, né? Vamos pensar assim. Exato. Por exemplo, nós podemos fazer assim, conversas sobre histórias dos avós. Alguma coisa que possa envolver até contexto histórico, né? Sim, Porque eles viveram uma época que pode ser completamente diferente do que os nossos filhos vão ver, né? exatamente. Isso. Então, a ideia é essa. Contextos históricos,
E acho que isso, interessante isso. Sim, sim. Muito bem. Bem, isso aqui já pode estar à noite. A gente vai visitar à noite. Ok. E mais nós podemos colocar à noite baseado no que nós já escrevemos. E, à noite. À noite. Eu lembro que tínhamos. Mas não sei se já foi colocado na sexta-feira. À noite, que seria observar as estrelas e assim. Mas, Observar as ok. estrelas, exato. Observação do céu, né? Uhum. Isso. E poderíamos ter, não sei, Mas, um filme em família. Não é? Eu não sei depois até que ponto isso se calhar faz mais parte do lazer, mas pronto, mas serve como é fim de semana. Assim. sempre pensando em algo mais didático, né? Eu acho que uma coisa que seria boa para fechar a semana é conversar sobre o que mais chamou a atenção durante a semana. Sim, fantástico. É Algo importante. assim, percebe? Sim. Então, bem, eu acho que é isso. Das coisas que a gente poderia colocar numa agenda, é isso. Deixa eu salvar aqui. Sim. Muito bem. Então tá, bem, tá aí feita a nossa agenda. Já passei também para você algumas literaturas, algumas ideias de atividades. Muito bem, o que mais eu posso te orientar aqui? Tens algo que tu queiras, assim, ser orientado, que tu queiras escutar de minha parte, assim? Bom, não é simples, se calhar, o meu pedido, mas se calhar para um nível mais avançado, nós estamos a falar com crianças de que idades aqui, o nosso cronograma, toda a nossa matéria que temos falado, seria para que idades? Estamos a apontar aqui 3, 2, 4, 5, algo do género. Tu estás a me perguntar qual é a idade que eu Sim, sim, suponho aqui? sim, sim, para as atividades que estamos, exatamente, aproximadamente. Né? É que, de modo geral, você já consegue começar essas coisas com 3 anos, assim, 2 para 3, sabe? Então vão ser as Ok, mesmas coisas, só que vão ser coisas assim mais evoluídas com o tempo, né? Percebe? Tipo, ok, você não pode pedir para uma criança fazer coisa com sucata, né? Pegar uma latinha, uma criancinha de 3 anos, né? Pegar uma latinha e é querer claro, construir algo, mas ela já consegue fazer algo com massinha, por exemplo. Então só certo, vai mudar o tipo de material, o tipo de complexidade da história, da música. ok. Então, está a dizer que nós, assim, esta programação que nós fizemos, este conhecimento todo que nós fizemos, de certa forma, é quase como que se vai repetir, mas evoluindo cada tema um bocadinho mais consoante a disponibilidade da criança em relação a isso. Exatamente. Ok. Mas, ok, entendi. Pronto. Vai ser Depois tentaria basicamente então. isso. Entendi. Porque na realidade, é assim que se dá a educação liberal, né? Ela só vai aumentando a complexidade mesmo com o tempo, Ok, ok. percebe? Tá bem, muito bom. A ideia é isso. Bem, eu estou a pensar aqui o que nós podemos ver agora, né? Sem pôr a mão na massa e criar algo. Ah, estou a pensar aqui o que nós podemos fazer. Bem, se tu tiveres alguma ideia, Sim. que pode dizer. O meu objetivo, não é? Pronto, isto aqui é uma ótima abordagem. Não é? Tudo o que for material relacionado a isto, que tenhas, ou ideias, ou algo que eu estou sempre aberto a ouvir e a pensar sobre o assunto, eh, porque eu quero me cultivar mesmo sobre o que temos feito não é? Mais e mais e mais. Pronto. Provavelmente a uma certa altura há certas matérias que se calhar requerem mais conhecimento técnico.
vamos pegar aqui, por exemplo, gramática. Ensinar gramática, ensinar o português, como escrever, nessas coisas todas, se calhar aí, tudo que é adjetivos, é só explicar. Terias forma de ensinar também o português dessa forma, ou não é tanto a tua área? Sim, teria. Teria sim. Claro, como eu sou físico, né? A parte de Exatamente. ciência e matemática, para mim, é um pouco mais simples. Mas Sim, essas coisas, elas são bem iniciais, né? Você não precisa, as gramáticas aqui, qualquer, ou música, ou qualquer coisa, qualquer outra coisa ali de educação liberal, é muito simples para um adulto, né? Pelo menos entender a ok. teoria, colocar em prática, na cabeça da criança, talvez seja um pouco mais complexo, né? Pronto, e uma criança já com uma idade um bocadinho mais avançada, ou seja, 8 anos, 5, 8, 10, por aí, ela, se eu tenho que a ensinar a escrever correta, há certas regras no português que se deveriam fazer, ou então matemática, que eu prefiro matemática do que português, honestamente, mas a criança tem que saber tudo um bocadinho. A minha ideia seria entrarmos, se calhar, em coisas mais técnicas e escolher, não sei se 4, 5 matérias diferentes, pode ser física, matemática, português, e se calhar dentro disso começarmos numa pequena base, até para mim próprio, eu preciso ter bases para ensinar, ok? Não sei se estás a Sim. entender o que eu estou a querer dizer. Oh, perfeitamente. Olha, apesar de a gente ainda, né, é sempre mais interessante colocar isso já com uma criança em mente, né, e tal. Eu tenho um material aqui um tanto geral, deixa eu te Ok, mostrar esse material, que eu acho ele bem interessante. Ele é feito por acho que talvez o melhor professor de homeschooling aqui do Brasil. Eu quero te mostrar só, depois eu posso até te enviar. Eu gosto certo. bastante desse material aqui. Que já tem coisas feitas, assim, vamos dizer assim, né? Ah, claro, Ah, ok. aqui tá toda a motivação de fazer Pronto, isso. é isso. Tudo o que for material, assim, que tu consideres de qualidade, se não te importares de partilhar, eu agradeço. Depois eu Claro, fico a debruçar-me um bocado sobre o assunto, entendeu? Para entender. isso. Só quero te mostrar aqui, eu vou te mandar, claro. Eu quero te mostrar aqui que tem algumas coisas que, por exemplo, você poderia imprimir e cortar para as crianças, né? Ok. Fazer as identificações e tal. Isso aqui já está tudo pronto. Não, Tem outro isso é muito material bom. bem legal aqui. É muito bom. É bem legal mesmo. Deixa eu- Como é que ele se chama, esse autor? É, é Morcelli, não lembro o primeiro nome. Sérgio Morcelli. Sérgio Morcelli? Isso. Ele, por sinal, também é aluno do Olavo de Carvalho. Pronto, mas essa praia aí é muito boa. Né? Sim, Tudo só que sai sai, coisa tudo que sai do boa. Olavo de Carvalho, só sai, tudo que sai do Olavo de Carvalho é ótimo. Sim. Pois é, um dos meus alunos de homeschooling era um neto do Olavo. Eu ensinava matemática para ele. Ok. Era bem legal. Bem, daí ele tá. Aqui é a primeira orientação para os pais, né? Então tem bastante coisa aqui. E daí já tem coisas prontas aqui, percebe? Ó? Entendi. Então Isso, não precisa isso, ser isso é. criativo o tempo todo, né? Não, claro, claro, mas eu também. Lá está, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. Uhum. Tu tens mais acesso a essas coisas e eu, pronto, pá, através de ti, acabo por ter esse tipo de informações mas é isso que eu procuro, ok? São pontos de apoio, sejam em materiais como esse aí, PDFs assim, em que eu posso me debruçar em cima disto, entender a forma como os autores pensam, como se deveriam ensinar as coisas às crianças pronto, no futuro, tendo uma criança, eh, fazê-lo, não, fazê-lo, passar esse conhecimento para ela e acumular esse conhecimento. Esse é o meu objetivo. Portanto, tudo o que for material nesse sentido, top. Certo. Bem, eu vou já te mandar esses arquivos.
Deixa eu te mandar aqui os que eu tenho. Como eu tô nessa minha mudança e tal, eu tô meio perdido assim em relação às minhas organizações. Ok. Mas, porque eu hoje tô em outra casa, né? Então eu tive Pronto, que fazer uma mudança meio às pressas. sem problema. Eu, de qualquer forma, tu já entendeste a minha situação, eu não tenho pressa, né, nas coisas. Né? Eu gosto de trabalhar com qualidade e não com pressa. E dar um passo consoante a pé. Perfeito. Toma o teu tempo, organiza a tua vida e Sim. pronto. É que foi de ontem para hoje a correria e eu ainda estou esperando o técnico da internet vir também. E meu computador também está todo torto aqui na mesa. E então tem algumas coisas que eu preciso organizar, mas até sexta-feira, que é a nossa próxima explicação, já vai estar Exatamente. tudo organizado. Pronto, ok. E eu quero que tu dê uma olhada, né, nesses materiais para nós conversarmos sobre eles na próxima explicação também, ok? Ok. E Eu diga. tenho andado com várias coisas para fazer. Ontem tive o dia todo fora de casa, hoje de manhã eu tive a fazer coisas à pressa por causa desta aula, para poder estar aqui hoje. E pronto, estamos a organizar várias coisas para os próximos meses, eu com a minha namorada. E que são importantes. Então, limita-me um bocado em termos de tempo. Mas eu vou me esforçar para poder dar uma vista de olhos nisso, com calma, e entender o que está aí, entender a lógica dos autores para poder ensinar crianças. Perfeito. Então tá. Está bem. Bem, espero ter te ajudado, mas na sexta-feira a gente começa a avançar de forma mais técnica, tá? Fantástico. Ok. Então tá. Muito Pronto. obrigado, até sexta. Obrigado. Manda-me, por favor, o que nós escrevemos hoje, ou o que tu escreveste Ah, hoje, sim, vou te ok? enviar Que é também para eu lá em depois texto. passar a. Está bem. Obrigado. Perfeito. Não se preocupe. Já estou a enviar lá. Então tá, obrigado, até. Obrigado. Um bom dia.